É típica, ela, sendo nacional ou internacional, ela é caracterizada pela cultura, pelas comidas, pelos ingredientes da região. Pode ser feita a mesma comida em outro lugar, que não seja na região onde ela foi feita pela primeira vez, mas ela sempre vai ser conhecida ser a comida daquele lugar. A maneira como ela é feita nunca vai ser o mesmo. Não pode usar o mesmo ingrediente que nunca vai ser o mesmo da onde que ela foi feita, da região. Porque é a comida típica, é a comida que caracteriza a cultura. Durante o período colonial, o tipo de comida dos escravos na maioria dos engenhos era deficiente e de má qualidade. A base da alimentação dos escravos nas senzalas dos engenhos consistia em farinha de mandioca e angu de milho. Em alguns, eram alimentados apenas com angu de milho. Eram de seus agrados mais o pirão do que a própria farinha. Assim, podemos perceber que a farinha de milho, de mandioca e de milho é o que fazia a bucha dos escravos. Como era a culinária indígena no período colonial? A caça, a pesca e a coleta de frutos e raízes eram a base da alimentação dos povos indígenas, sobretudo das nações Tupi-Guarani, as que tiveram maior contato com o europeu. Coletavam jabuticabas, maracujás e cajus e outras frutas silvestres típicas da flora brasileira. Caçavam capivaras e porcos do mato. Pescavam diversos tipos de peixe e assavam as carnes em espetos de folhas de bananeira. O milho era cultivado por algumas tribos. Dele se fazia pamonha. Mas a mandioca foi um dos alimentos mais importantes da dieta indígena e portuguesa no Brasil. Os índios arrancavam as raízes da mandioca, descascavam-na e depois preparavam-na com carnes e legumes. Faziam farinha e bebidas alcoólicas. Essas eram adquiridas com a fermentação dos líquidos extraídos dos vegetais. Como era a alimentação das pessoas que viveram durante o período colonial? A culinária colonial tem características muito simples, porém criativas. É rica a combinação de elementos indígenas, negros e europeus. A alimentação incluía farinha de mandioca, feijões e carnes secas. Nos engenhos, as formas agrícolas mais bem adaptadas foi o cultivo de feijão e mandioca. Cresceu o consumo de alimentos à base da mandioca para preparo de bolo e mingau, entre outros, além do uso de milho para diversas receitas. As carnes mais consumidas eram de peixe, de porco e de caça, essas em geral sempre secas. Esse tipo de alimentação era normalmente feito para se comer sozinho. A situação de penúria dos colonos e a forte presença de escravos deixaram a culinária com pouca sofisticação, elaborada para criar resistência do trabalho. A alimentação diária era feita em 3 refeições. Envolve o consumo de café com leite, pão, frutas, bolos e doces no café da manhã, feijão com arroz no almoço e às vezes somado macarrão e carne, salada e batata. E no jantar, sopas e também as várias comidas regionais. As bebidas destiladas foram trazidas pelos portugueses, ou como a cachaça fabricadas na terra, o vinho também é muito consumido. A cerveja começou a ser consumida em fins do século XVII e é hoje uma das bebidas alcoólicas mais comuns.